segundo software aqui de backup na gravação, para a gente garantir, né, caso tenha algum bug com o Google, que nós vamos ter o material salvo. Beleza? Bom, então, aqui, pessoal, eu estou com a tela da nossa última aula, e essa aula, ela era parte integrante do módulo 1 da disciplina, onde a gente estava avaliando algumas topologias de controladores e como fazer o projeto de sintonia dos ganhos dos compensadores, para que o sistema tivesse, né, para que a nossa solução mecatrônica integrada tivesse desempenho adequado, né? E esse desempenho adequado era pautado em 3 premissas, né? Recuperando aqui da aula. Tá, então, esse desempenho adequado era pautado na capacidade do sistema de rastrear a trajetória, tá? Que era, então, a gente precisaria, né, de ter um projeto de sintonia dos compensadores que levasse ao rastreamento de trajetória. Um segundo item, né, de qualidade que a gente deveria atender é a rejeição de carga. Tá? Então, a gente precisaria ter também, né, um projeto aqui de sintonia de compensadores que nos garantisse a rejeição de carga. E o terceiro projeto, e o terceiro critério de projeto é chamado de robustez no sentido de controle. Tá? Que eu vou explicar melhor o que é a robustez aqui com o desenvolvimento da disciplina, provavelmente essa semana ainda. Tá bom? Mas aqui não é robustez mecânica, né? Assim, se é algo que dificilmente quebra ou estraga, não é isso, não. É robustez no sentido de controle. É a capacidade do sistema de ter uma pequena variação na posição dos polos, mesmo quando os parâmetros da planta, que a gente não controla muito bem, possuam alguma variação. Tá bom? Então, esses eram os indicadores de qualidade que nosso projeto deveria atender. Tá? E aí eu mencionei aqui, durante a explicação desses 3 indicadores, desses 3 critérios de sintonia, que a gente atenderia a tais critérios por um projeto adequado de sintonia dos ganhos dos compensadores. Tá? Então, aonde que isso aparecia aqui no nosso sistema mecatrônico, né? Onde esses ganhos KA, KA e BA apareciam, né? Então, esses ganhos, eles apareceram aqui como ganhos, né, do sistema de controle e eles são associados, né, a sinais de trajetória mecânica distintos, tá? Então, o ganho KA, né, ele está aqui associado ao erro de posição, né? Então, esse compensador, caracterizado pelo ganho KA, né, ele cria um comando de torque que deve ser sintetizado no eixo da máquina a partir do erro de posição. O compensador KA, que é o segundo compensador que a gente tem que calcular, que a gente tem que sintonizar, né? Ele cria um comando de torque também a partir do erro de integral de posição. E o compensador BA, ele cria um terceiro comando de torque na sua saída a partir de um erro de velocidade. Tá? Através do cálculo do erro de velocidade, da realimentação do sinal de velocidade. Tá? Então, esses ganhos eles estão, né, inseridos no contexto de um controlador, que a gente apresentou, né, enquanto a gente estava se encontrando, chamado controlador por realimentação de estados.
tá? A gente avaliou essa topologia, né? Vimos que essa é uma topologia que garante, né, a associação de um compensador para cada faixa de frequências que o sistema atua, né? E que essa topologia faz com que o nosso sistema de controle opere como um sistema mola atrito viscoso virtual. Tá? Então é como se existisse um eixo mecânico virtual, que é esse eixo azul aqui, ó, que se deslocasse nas trajetórias exigidas pelo cliente, e a gente estava designando essas trajetórias desejadas pelo cliente com um asterisco. Tá? É muito comum nessa área de acionamentos elétricos, robótica, tá? O pessoal se referir aos sinais desejados pelo cliente com um asterisco, que é o que você gostaria que aparecesse no eixo idealmente, tá? Então, o nosso sistema de controle, né, com aquela topologia, ele opera de maneira similar a um eixo mecânico imaginário, virtual, né, que se desloca nas trajetórias que o cliente deseja, né? E esse eixo mecânico virtual, ele é conectado ao eixo mecânico real, que é esse conjunto em vermelho, né, que se desloca aqui com as trajetórias reais do sistema, e essa conexão se faz por uma mola, cujo ganho de mola é Ka, tá? Então, aquele ganho do compensador Ka, o que ele produz aqui? Ó? Existe, né, na saída desse compensador um comando de torque que é dado por um ganho vezes um erro de posição, né? Quem na natureza que desenvolve torque por uma diferença de posições angulares? Uma mola de torção, igual você vê num carrinho de fricção, por exemplo. Tá? Então é como se tivesse uma mola de torção aqui conectando, essa que eu estou passando o mouse, tá? Conectando o eixo mecânico virtual ao sistema físico real, né? E aí, pela diferença aqui de posição entre a posição desse eixo virtual que está se movendo como o cliente deseja e o eixo mecânico real que está se movendo com a posição θ, né, dele, então por essa diferença de posição, né, vai existir um torque por uma mola de torção cujo coeficiente de mola vale o Ka, que é algo que a gente pode sintonizar, escolher, calcular conforme a nossa conveniência, tá? Então, esse é só um análogo físico aqui do nosso sistema de controle para não ficar tão seco, tá? Para você conseguir atribuir um sentido físico ao sistema de controle, e inclusive saber em que ganhos você vai mexer de acordo com alguns efeitos que você queira extrair do sistema. Tá? O BA, por sua vez, ó, é um compensador que produz um comando de torque a partir de uma constante vezes um erro de velocidade. Tá? Então, quem que faz isso na natureza? Né? Sistemas viscosos. Tá? Então, é como se a gente tivesse aqui um sistema com fluidos, né? Injetando fluidos aqui no interior de um compartimento, alocado, né, entre o eixo virtual e o eixo real, tá? Toda vez que tiver diferença de velocidade angular entre os dois eixos, né, ou entre essas duas pás aqui, a pá azul e a pá vermelha, a gente vai ter vazão de fluido, né? E essa vazão de fluido, ela oferece resistência, tá? No sistema desse aqui, ela vai oferecer torque, né, essa força resistiva, né, dentro de um elemento que possui liberdade para rotação, ela vai caracterizar um torque, tá? E aí a gente vai, então, conseguir regular, né, esse comportamento viscoso aqui do sistema, tá? Por um ganho que a gente sintoniza, tá? E que tem, né, faz às vezes de um elemento amortecedor, né? Então elementos viscosos eles convertem energia, né, em calor,
tá? Na elétrica ou na mecânica. Então aqui, se você tivesse um sistema, por exemplo, que estivesse oscilando muito em transitórios, você potencialmente consegue reduzir essa oscilação aumentando, né, o valor dos elementos viscosos. Tá? E por último, né, esse ganho aqui, que é o KIA, ele produz também um comando de torque, terceiro aqui, comando de torque, que é dado, né, por um ganho, uma constante, vezes, né, um erro de integral de posição. Tá? Então, na natureza, não existe nenhum elemento físico, né, um amortecedor ou uma mola, não existe, né, nenhum elemento que produza torque a partir de um erro de integral de posição. Tá? Então, com esse elemento aqui, não tem como a gente fazer nenhuma associação a um elemento físico. Agora, é fato, né, que esse sinal aqui não para de crescer enquanto o erro de posição não parar de crescer, tá? Então, o erro de integral de posição, né, a mesma coisa que a integral do erro de posição. Tá? Então, enquanto houver erro de posição, aqui, ó, a saída do integrador não para de subir, tá? E aí o comando de torque não para de subir. Só vai parar quando o erro de posição for nulo. Tá? E esse sinal aqui é um sinal de baixas frequências. Então, esse compensador nos garante erro nulo em baixas frequências. Tá? DC, inclusive. Ok? Então, essa era a estrutura do controlador, né? Que a gente analisou. E é um controlador muito testado na indústria. Testado e usado. Tá? Não foi assim, só teste, né, usando a indústria como planta de experimentação. Tá? Os inversores comerciais de maior sucesso no mundo usam esse controlador. Tá? Ele é muito vinculado a sucesso mesmo de aplicação. Tá? Você vai pegar ele é embarcado no inversor da WEG, no inversor da GE, no da Convertim, no da Yaskawa, tá? No da ABB. Então, vale a pena aprendê-lo, né? Porque você vai ter fluência, desenvoltura para trabalhar com qualquer inversor que você queira. Essencialmente vai ser assim. Tá? E ele é muito competente. Ok? Bom, então isso aqui foi só para a gente recuperar, né, o ponto onde tínhamos parado nos últimos encontros. Essa associação aqui, né, dos ganhos do controlador com elementos físicos, ela é muito interessante, só que ela tem caráter qualitativo. Então a gente entende, ou associa, né, o comportamento deles a elementos físicos, né, o que é muito bom para a gente aqui em tarefas de manutenção e projeto de engenharia. Só que nós precisamos, né, calcular os valores desses ganhos para atender a premissas de qualidade que o cliente nos exige na sua planta. Tá? Então a gente também, né, nas aulas passadas, começou a tratar aqui de formas de calcular esses ganhos, tá? Esses 3 ganhos aqui. E aí eu até mencionei no início da aula, né, os critérios. Nós não vamos calcular do nada, né? Assim, as manipulações, o desenvolvimento matemático, ele tem que ter um foco, tem que ter um ponto que ele busque, né? E esse ponto desejado, esse ponto buscado, é o ponto onde a gente consiga garantir que o nosso sistema mecatrônico possua simultaneamente capacidade de rastrear a trajetória, de rejeitar a carga e de ser robusto no sentido de controle. Tá? Bom, então a gente começou então a calcular esses ganhos para atender o primeiro critério, que é o critério de rastreamento de trajetória, né?
E como o nome sugere, né, rastrear a trajetória, significa o quê? Significa conseguir rastrear na ponta de eixo da máquina aquilo que o cliente pediu na entrada do sistema, os comandos do cliente, o set point, o valor de referência, tá? E aí, nós, então, traduzimos essa informação, né, do português para a matemática, né? Então, tá bom. Já que eu quero que apareça na ponta de eixo da máquina as trajetórias mecânicas que o cliente deseja, que ele fornece na entrada do sistema, como eu tenho que calcular os meus ganhos para garantir que isso seja possível, né, que eu consiga rastrear a trajetória efetivamente, né, que a posição angular aqui na saída, ó, seja mesmo a posição angular que o cliente pediu aqui na entrada. Né, como que a velocidade angular aqui na saída seja aquela que o cliente pediu na entrada. Tá? Então, para poder relacionar, né, a saída, a entrada, ou as saídas, as entradas e os ganhos responsáveis, né, por essa igualdade entre a saída e a entrada, a gente levantou a função de transferência. Né? Então, primeiro levantamos a função de transferência entre a posição real do eixo e o comando de posição que foi aplicado na entrada do sistema. Tá? E aí fizemos esse cálculo da função de transferência e a partir desse cálculo, né, que aparece aqui, ó, a gente observou como os ganhos dos compensadores influenciam no rastreamento de trajetória. Tá? E vimos que esses ganhos, né, ou que esses compensadores irão dominar o comportamento do sistema em faixas de frequências distintas. Então, aqui, por exemplo, em baixas frequências, né, a nossa análise aqui está no domínio da frequência. Então, se o nosso comando de posição que o cliente, né, enviar a entrada do sistema, se ele tiver baixa frequência, aqui, ó, quem vai dominar o numerador da função de transferência vai ser KIA sobre S, ó, né, que aqui o S aparece dividindo, né, no denominador desse termo, que é com o KA a gente tem S a zero e com o BA você tem S elevado à primeira. Tá? Então, com certeza, com valores de baixas frequências, para S pequeno, esse termo aqui vai ser maior que os demais. E o mesmo vale no denominador. Tá? E aí a gente, então, fez um estudo com essa diretriz. Né? Vamos ver qual compensador domina o comportamento dinâmico do sistema de acordo com a frequência do sinal de comando. E aí nós caracterizamos 4 faixas de frequências, né? Então, chamamos de baixas frequências, assim, aqui nós pedimos, digamos assim, uma licença poética, né? Com relação a boas práticas de linguagem e engenharia, né? Geralmente aqui em engenharia a gente não gosta muito de baixas, altas, altíssimas, né? São termos muito genéricos, tá? Mas aqui a gente pediu uma licença, né, para poder usar na ausência de termos melhores, ok? E a gente viu o seguinte, nas frequências mais baixas, né, essa função de transferência aqui de cima, ela se simplifica a isso aqui, ó, KIA sobre S dividido por KIA sobre S, tá? Então, vimos, né, que em baixas frequências, esse compensador KIA domina o comportamento dinâmico, ou seja, do torque total produzido aqui, né, comandado pelo controlador, o KIA produz a maior parte do comando de torque. Tá? Ele é tão maior que os demais que é como se esse compensador existisse sozinho na malha de controle,
se a gente tivesse em baixas frequências, né? Aí repetimos essa análise para médias frequências e vimos, né, que o Ka domina o comportamento dinâmico em médias frequências. Então, dos três compensadores que produzem, né, três comandos de torque que se somam para sintetizar o comando total de torque do sistema, é como se o Ka sozinho produzisse todo esse comando de torque, uma vez que ele tem uma saída muito maior do que a dos demais termos em médias frequências. Em altas frequências, né, a gente viu que quem domina o comportamento dinâmico é o BA. Tá? Se a gente olhar lá na função de transferência que a gente levantou, tá? Em altas frequências, né, a gente está subindo o valor de S aqui, vai chegar, né, uma faixa de frequências que esse termo aqui, B mais BA vezes S, é muito maior do que os demais. Ou seja, ele domina o comportamento dinâmico do sistema, né? E aqui na expressão matemática, né, a gente vai observar que ele vai ter dominância no denominador e no numerador também. E como esse B, né, que é o coeficiente de atrito viscoso de rolamentos, é bem baixinho, tá? Então a função de transferência fica basicamente BA vezes S dividido por BA vezes S, que dá quanto? Dá 1. Então é como se o sistema, né, conseguisse rastrear perfeitamente comandos de posição nessa faixa de frequências também, tá? Então, quando a relação, né, entre a saída, a posição angular que aparece no eixo e a entrada, quando essa relação é unitária, significa o quê? Que a saída é igual à entrada, pelo menos em módulo aqui, né? Então, o que você aplicou de comando na saída, efetivamente aparece, desculpa, o que você aplicou de comando na entrada, efetivamente aparece na saída, tá? Só que se você continuar, né, aumentando muito a frequência, chegar a um ponto, né, que a relação aqui do numerador sobre o denominador, ela passa a ser dominada no numerador por BA vezes S e no denominador por JS ao quadrado. Aí vai dar BA sobre JS, né, cortando o quadrado aqui com S, e aí o sistema deixa de responder, tá? Em altíssimas frequências, como em qualquer sistema, nenhum sistema tem banda passante infinita, tá? Então, em altíssimas frequências, aquela função de transferência pode ser resumida a isso aqui, né? E aí, se o S for grande, ele só aparece no denominador, a relação BA sobre JS vai dar zero, tá? Então, em altíssimas frequências, não adianta, né, você aplicar cossenoides aqui de alta frequência na entrada, porque na saída a resposta vai ser bem pequenininha, basicamente de amplitude zero, tá? Então, essa foi a abordagem que a gente fez, e dentro, e nas transições entre essas faixas de frequências, vou pegar aqui, ó, né, na transição de baixas frequências para médias, de médias para altas e de altas para altíssimas frequências, a gente viu que nós encontraríamos as posições dos polos. Tá? Então, a gente levantou a função de transferência, simplificamos a função de transferência por faixas de frequências, baixas, médias, altas e altíssimas. Vimos que na interface entre essas faixas, né, quando o KA deixa de dominar e o KA começa a dominar o comportamento dinâmico do sistema, existe um polo. Tá? Existe, o valor de S que caracteriza, né, essa alternância na dominância de baixas para médias frequências, existe o valor de um polo, né? E o polo, ele coincide com a banda passante
do sistema. O valor do polo, né, a gente mostrou aqui, o valor do polo, ele é o negativo da banda passante do sistema. Tá? Então, o que a gente propôs, então, né? A gente tinha um valor do polo, esses valores de polos, né, SP1, SP2, SP3, eles eram funções dos ganhos, e os valores dos polos eram conhecidos, tá? Porque eles são iguais às próprias bandas passantes, tá? Então a gente propôs o seguinte, ó, vamos alocar esse polo aqui, né, o polo de maior valor absoluto, com uma banda passante, com um valor tal que o sistema tem uma banda passante capaz de rastrear os comandos de trajetória mais rápidos que nós tivermos. Quais são os comandos de trajetória mais rápidos que nós temos? Os comandos, né, de velocidade. Aqui, olhando aqui o diagrama de blocos, ó. Né? Então, a gente tem aqui comandos, né, de velocidade, ou sinais, né, de erro de velocidade, que vai ser o comando menos o próprio valor de velocidade. Erro de posição, que vão ser sinais na dinâmica do comando de posição, né, uma vez que o erro é a subtração do próprio comando menos o sinal de posição. E erros de integral de posição, né, que tem a própria dinâmica do comando de integral de posição, uma vez que o erro é a subtração do comando menos o sinal de integral de posição. Então aqui, pessoal, né, esse BA, né, ele estava dominando, é o termo que, ou é o compensador que vai sintetizar torque para nós em altíssimas frequências, né, nas mais altas frequências de todas. Então ele tem que ser capaz de rastrear, né, os comandos de mais alta frequência dentro dessa malha de controle. Quais são os comandos de mais alta frequência dentro dessa malha de controle? São os comandos de velocidade. Então, para que o sistema seja capaz de rastrear alguns comandos, qual que foi a nossa proposta, né, conversada aqui até no início da disciplina? O sistema tem que ser muito mais rápido do que o sinal de comando da sua entrada. O que é ser muito mais rápido? É ter uma banda passante muito maior do que a própria banda passante do comando que vai ser aplicado à sua entrada. Certo? Então, se esse compensador tem que rastrear, né, comandos de velocidade, ele vai ser responsável por criar torque para que nós consigamos rastrear comandos de velocidade. Então ele tem que ser, né, o sistema tem que ser muito mais rápido do que os comandos de velocidade na faixa de frequências que esse compensador domina, né, que são as altíssimas frequências. Então, nós vamos alocar, né, o último polo do sistema, que é o polo associado aqui, né, à frequência onde esse compensador deixa de atuar, em 10 vezes a banda passante do comando de velocidade. Né? Que aí o comando de velocidade vai ter a maior banda passante, né, dentre os comandos de trajetória da entrada, né? Quem vai rastrear os sinais de maior frequência é o BA. Então, se a gente alocar, né, o polo associado ao BA, tá, com esse valor, nós vamos garantir que o sistema é muito mais rápido do que o próprio comando de velocidade, né, que ele precisa rastrear. Tá? Então, esse foi o nosso critério para chegar nos valores dos compensadores. Né? Então, quando a gente fez essa associação aqui, ó, a gente já tinha valores para os polos, né, igual aqui, ó, o SP1 tinha uma relação entre dois ganhos, né, o KA e o KA, o
o segundo polo, né, na transição entre médias e altas frequências, a gente tinha uma relação entre o Ka e o Ba, e o terceiro polo, a gente tinha uma relação entre o Ba e o J, tá? Então, iniciando do terceiro polo, tá? A gente tinha o valor do polo, tem o J, a única incógnita era o Ba. A gente foi, então, calculou o ganho do compensador Ba. Com esse ganho em mãos, a gente voltou aqui na expressão do segundo polo, colocamos esse compensador, o valor calculado do Ba aqui, conhecido também o valor do segundo polo, né? O segundo polo é associado ao valor de frequência onde o Ka deixa de dominar o comportamento dinâmico, né? E o Ka ele está associado a comandos de posição. Então, para que o sistema consiga rastrear tais comandos, o polo desse compensador, né, tem que fazer com que o sistema seja mais rápido do que o comando que ele está rastreando. Então, a gente pegou e alocou esse polo como sendo 10 vezes a banda passante do comando de posição. Tá? E daqui a gente conseguiu calcular o Ka. E aí, com o Ka na mão, a gente veio na expressão do primeiro polo, que é essa aqui, né? Passamos a conhecer o Ka, faltava só o Ka, né? A frequência do primeiro polo é conhecida, né? O primeiro polo ele tem uma frequência igual ao valor de frequência onde o Ka deixa de dominar o comportamento dinâmico. E o Ka é associado ao rastreamento de integral de posição. Então, se ele deixar, né, se ele conseguir rastrear comandos com frequência igual até 10 vezes a banda passante da integral de posição, né, a gente tem a certeza que o próprio sistema está mais rápido do que o sinal que ele vai rastrear naquela faixa de frequências. Então, ele vai ter sucesso para rastrear dessa maneira. Foi então onde a gente escolheu aqui, né, o valor aonde a gente ia alocar o primeiro polo, né, como sendo aqui 10 vezes a banda passante de integral de posição. Tá? E aí a única incógnita que nos sobrava era o Ka. E aí nós calculamos esse terceiro ganho. Ok? Bom, então esse é uma revisão não tão rápida, né? Igual eu comentei com vocês no início da aula, que eu queria fazer uma revisão mais generosa aqui do nosso material para poder dar sequência no curso, né? Uma vez que a gente já não se encontra há 3 semanas, tá? Então, né, aqui a gente se situou, tá? E eu fiz um comentário com vocês, né, para poder refinar aqui esse cálculo de ganhos, que foi o seguinte: nessa primeira rodada de cálculo, a gente se baseou exclusivamente nas frequências dos comandos de posição que a gente receberia, os comandos de trajetória, tá bom? Então aqui, ó, em baixas frequências, a gente, né, o sistema tem plena capacidade de rastreamento, o ganho em amplitude é unitário, né? Então o que você colocou de comando, a amplitude de cossenoides colocadas no comando efetivamente aparecem na ponta de eixo, tá? Mas amplitude e, né, uma cossenoide, ela é totalmente definida por amplitude, frequência e defasamento angular, tá? Então, em alguns cenários, a gente poderia ver um comando de posição que é com essa forma de onda aqui de baixo, tá? Uma cossenoide aqui, com essa amplitude aqui, tá? E o sistema respondendo, né, com esse sinal azul aqui, ó, com a mesma amplitude do sinal vermelho, tá? Então esse primeiro projeto de sintonia nos garantiria essa
igualdade, né, entre as amplitudes do comando e da saída, ok? Só que ele não tratou em momento algum do defasamento angular entre eles, tá? E aí, se esse defasamento angular for muito pronunciado, o erro de posição não é baixo, né? Agora, baixo ou alto depende do que? Do que o cliente admite. Tá? Um nível máximo admissível pelo cliente. Tá? Então, com esse único critério de projeto que a gente apresentou no início aqui da disciplina, a gente pode garantir amplitudes iguais entre o comando e a saída, porém defasamentos angulares inadequados, né? E o sistema pode apresentar erros também inadmissíveis pelo cliente, tá? Então, a gente vai fazer um refinamento do projeto. Até comentei com vocês, esse projeto, ele sofre refinamentos, né? E isso é até comum em alguns projetos de engenharia, tá? Pesquisa científica também. É até bom alertar, né? Porque a gente é muito treinado nos estudos de graduação a ter uma linha de resolução de problema muito linear, né? Ou nada recursiva, né? Pega um exercício de livro ou uma prova, né? Você vai do início ao fim, fecha o resultado e acabou. Em projeto, por vezes você fecha o resultado, volta do início, refina o seu projeto, volta de novo em outro critério, refina mais, tá bom? Então isso é comum, ok? Então aqui eu no último encontro mencionei com vocês que seria legal, né, se a gente fizesse uma revisita ao sistema e refinasse aqui o projeto dos compensadores para garantir que o erro de rastreamento ficasse em um nível adequado. Porque até agora a única coisa que a gente garantiu são amplitudes iguais. E a garantia de amplitudes iguais não necessariamente é uma garantia de erro baixo entre a saída e a entrada. Tá? Ou de uma diferença aceitável entre a posição do eixo do cliente e a posição comandada por esse cliente. Tá bom? Então, a gente até fez um exemplo aula passada, né? Assim, você pode, por exemplo, ter um sistema mestre-escravo, tá? Onde você queira que a posição angular de um eixo, por exemplo, de uma bobinadeira, tá aqui, ó, que ela seja proporcional à posição angular de um laminador que coloca, né, material nessa bobinadeira, tá? Então, o comando de posição de um acionamento, ele passa a ser proporcional, né, à posição angular do outro. Esse θL era a θ do laminador, tá? E aí você pode até garantir, né, sinais de mesma amplitude aqui, só que se houver um defasamento angular inadequado, né, um erro muito grande entre eles no tempo, a gente estoura o fio que está sendo mandado do laminador para a bobinadeira. Tá vendo? Então, isso aí só exemplificava, né, o cenário. E aí a gente, então, começou a olhar o sinal de erro para fazer um refinamento, né, e a gente levantou a função entre o erro de posição e o comando de posição, né, onde a gente obteve esse resultado aqui, ó. Tá? Bom, o que a gente observa nesse sinal, tá?
Então, no numerador dele aqui, existem dois termos, né, o JS ao quadrado e o BS, e o B, que é o coeficiente de atrito viscoso dos rolamentos da máquina, ele é muito pequeno. Tá? Você coloca rolamentos com todo um esforço de engenharia para ter lubrificação adequada e tudo mais, exatamente para ter pouco atrito entre o rotor e o estator. Tá? Então esse B aqui, ele é baixinho, a gente pode aproximá-lo a zero sem nenhuma heresia física. Tá? O nosso modelo não se distancia do sistema físico substancialmente com essa simplificação. Tá? E aí, pessoal, se a gente então desenhasse, né, esse perfil aqui do erro de rastreamento de trajetória de acordo com o comando do cliente, a gente observaria o seguinte, tá? Então, em baixas frequências, né, esse erro de posição com relação ao comando, ele seria, né, no numerador, a gente tem o JS ao quadrado, é um único termo, e no denominador, tá, com o S pequeno, o maior dentre os quatro termos vai ser esse aqui, ó, né, que tem que é a função de S elevado a menos 1, né, ou que tem um S no denominador. Então, você pode aproximar, né, o sistema, igual a gente, inclusive, fez na primeira rodada de projetos, né, como sendo um sistema dominado integralmente pelo ganho integral de posição, pelo compensador integral de posição. Né. O nosso compensador lá é um PID, né, o proporcional é o KA, o integral é o KIA, e o derivativo é o BA. Tá? Então, com isso, a gente pode, então, afirmar que o erro de posição em baixas frequências, né, vai ser aproximadamente isso aqui, ó. Tá? Se a gente for desenhar isso aqui em um eixo cartesiano, a gente veria o seguinte, ó. Vou colocar o eixo com escala logarítmica, tá? Para que esse S ao cubo aqui possa ser traçado como uma reta. Então, a frequência, aqui eu vou colocar o erro de rastreamento. Então aqui, né, numa primeira faixa de frequências, que são as baixas frequências, a gente teria o sinal de erro com essa característica aqui, tá? Que é essa que a gente acabou de traçar, ok? Peraí, só uma errata aqui, por favor. Aqui, ó, esse KIA vem no denominador. Beleza? Então essa é a função do erro, né,
numa primeira faixa de frequências, tá? Vou marcar ele aqui, que a gente vai colocar nesse mesmo gráfico os demais. Ok? Bom, em médias frequências, né, seguindo aqui a mesma estratégia que a gente fez quando a gente estava avaliando, né, o rastreamento por amplitude, o rastreamento de trajetória pelas amplitudes, né, dos comandos. Então, em médias frequências, né, se a gente vai aumentando o valor de S, esse termo aqui no numerador cresce, né, essa fração aqui reduz, né, esses outros termos ainda têm valores pequenos, né, e vai ter uma faixa de frequência que o Ka vai dominar, ok? Então, a gente pode aproximar essa função de erro aqui, a JS ao quadrado sobre Ka. Vamos escrever isso aqui embaixo. Então, a gente vê que o erro vai ser dado por JS ao quadrado sobre Ka vezes o comando de posição. Tá? Então, em médias frequências, né, o erro cresce com a frequência, mas cresce com o quadrado dela. Né? Em baixas frequências, o erro crescia com o cubo da frequência. Tá? Então, vamos marcar isso aqui. Digamos que a interface aqui entre baixas e médias frequências se dê mais ou menos nesse ponto aqui, que eu vou marcar. E a gente viu, né, no critério anterior de projeto, que na interface entre baixas e médias frequências, né, ou na transição entre a dominância, né, do KIA para o KA, né, a gente tem o primeiro polo, tá? Então, estou marcando aqui de novo o primeiro polo. Aqui, né, a gente tem, vou escrever aqui a função do sinal de erro nessa região. Ok? Em altas frequências, a gente pode aproximar essa função de erro, também é possível simplificá-la, né? Então, a gente está crescendo o valor de S, né? Começamos com ele bem baixinho, fomos crescendo. No primeiro momento, esse KA sobre S dominava o comportamento, ou o denominador, ele era muito maior do que os outros três termos. Depois, o KA passou a dominar o numerador, ele era muito maior do que os outros três termos. Se a gente continua crescendo o S, vai chegar, né, uma faixa de valores de frequência de S, que esse termo domina o denominador, ele é muito maior que os demais. E aí a gente pode, então, simplificar, né, a função de erro, né, da seguinte maneira, né, considerando que ele sozinho, né, exista no sistema, o BA.
Pode simplificar aqui, né, e caracterizar essa função de erro. Então, a gente observa aqui, né, que em altas frequências o erro cresce, né, em proporção com S elevado a 1, né? Diferente aqui das médias frequências que crescia com S ao quadrado ou nas baixas frequências que crescia com S ao cubo, né? A taxa de crescimento do erro é um pouquinho menor aqui nessas altas frequências. Então vamos desenhar aqui, né, o sinal de erro que a gente estava desenhando aqui em escala logarítmica, né, que seria alguma coisa assim, ó, crescendo aqui com S a primeira, tá? De novo, né, como a gente já tinha caracterizado na primeira rodada de projeto dos compensadores, né, na frequência de interface entre as médias frequências e as altas frequências, vai existir, né, um dos polos do sistema. Opa, é o segundo. Ok? Bom, e por último, né, se a gente continuar crescendo o valor da frequência, né, fazendo aqui a nossa resposta em frequência do sistema, né, o pessoal em controle faz isso e é exatamente o que nós estamos fazendo aqui também. Então, em altíssimas frequências, a gente continuar elevando o valor de S, vai chegar a uma frequência no qual esse termo, que tem S ao quadrado, vai ser muito maior do que os outros três termos do denominador. Tá? E no numerador, ele existe basicamente sozinho. Então, em altíssimas frequências, a relação entre o erro e o comando vai ser JS ao quadrado dividido por JS ao quadrado. Vai dar 1. Né? Vou escrever aqui embaixo. Tá? Então, essa relação unitária, pessoal, está dizendo para a gente aqui o quê? Que o erro de posição é igual ao próprio comando. Mas o que é o erro, efetivamente? É a diferença entre o comando e a posição real, a posição angular real do eixo. Tá? Então, se o erro é igual ao próprio comando, quer dizer, então, que a posição angular do eixo nessa faixa de frequência é zero. Tá? Ou seja, o sistema não responde. Você dá o comando, né, de posição angular, ele simplesmente não responde nada. Tá? Não dá conta, que é até um ponto que convém ser destacado. Nenhum sistema tem banda passante infinita. Então vai chegar um ponto que, se você coloca comandos na entrada de um sistema em frequências altas demais, ele não consegue reproduzir esses comandos na saída. Tá? Não adianta, ele não dá conta. E isso acontece com todo o sistema. Ok? Então aqui vai, né, chegar a faixa de altíssimas frequências, onde o erro
vai ser unitário, né, sinalizando, desculpa, unitária é a relação entre o erro e o comando. Tá? O erro, que é o que a gente está traçando naquela curva, vai ser igual ao próprio comando. Tá bom? Vamos colocar aqui, ó. O erro aqui é o próprio comando. De posição. Tá? E como nós mostramos, né, quando estávamos na primeira rodada de projeto de sintonia, aqui na interface entre altas frequências e altíssimas frequências, nós teremos a frequência do polo, de um dos polos. Ok? Bom, então aqui, vou só escrever aqui nessa região aqui, de altas frequências, qual que é a função do erro. Nós vamos precisar disso para as análises de amanhã, tá? Então aqui, ó, nessa faixa a gente projetou, né, a gente modelou aqui o erro e deu isso aqui, ó. Ok? Bom, então, pessoal, nós então faremos amanhã, né, uma avaliação sobre a capacidade aqui do nosso sistema de atender a um erro máximo que o cliente suporta. Tá? E caso o nosso sistema não atenda, a gente vai refinar os ganhos dos compensadores, né, que é o KIA, o KA e o BA, para que o sistema passe a atender, né, passe a ter um erro suficientemente baixo, conforme a exigência do cliente da aplicação. Ok? Bom, hoje era só essa aula de quarta era aquela aula de 1 hora, né? Aí amanhã e sexta são as aulas de 2 horas. Então, eu vou parar a apresentação e vou abrir a palavra a vocês para dúvidas, para considerações. Eu estou disponível. Adolfo. Oi? Vai ficar agora as aulas quarta, quinta e sexta. Isso. Tá, beleza. Ô, Gabi, era a mesma agenda de antes dessa interrupção, tá? Então, quarta, quinta e sexta, às 17 horas. Né? Quarta-feira, 1 hora de aula, quinta-feira, 2 horas de aula, sexta-feira também 2 horas de aula. Todas as aulas gravadas e disponíveis no YouTube. Tá, beleza. Obrigada, Adolfo. Melhoras, viu? Valeu, obrigado. Pessoal, vocês têm mais alguma dúvida, alguma consideração a fazer? Então tá. Você agora está 100%, Léo? Ô César, eu tô com parâmetros sanguíneos um pouco alterados, tá, né, decorrente da Covid, e existem alguns cuidados assim, bem sérios que a gente tem que tomar no pós-Covid, tá? Aumenta muito o risco de problemas associados à formação de trombos no sangue. Né? Então, você tem aglutinação de algumas partículas do sangue, elas viajam, né, pelo seu sistema arterial e podem entupir algumas veias que levam a estragos apreciáveis. Tá? Então, você pode ter AVC, derrame cerebral, você pode ter embolia pulmonar, entupimento de veias do pulmão, pode ter infarto. Então, eu agora estou com cuidados nessa linha, sacou? Assim, eu não estou mais com sintomas, febre altíssima passou, extrema fadiga também passou, igual hoje a gente conseguiu fazer uma aula bem fluente, basicamente em regime nominal, fisicamente eu estou bem, eu queria até fazer esse teste, sabe?
Só que tem esses cuidados do pós-Covid que são importantes, né, para não ter susto, tá? Tá tendo gente que assim, a pessoa sobrevive ao Covid, passa um mês, dá um infarto e morre, tá? Por esses motivos que eu estou explicando. Então, eu tô nessa, velho. Agora, assim, não, né, uma rotina de batalhar com médicos, né, para poder ver parâmetro sanguíneo, ver questão hormonal, se tem alguma bagunça, dieta toda medida e regrada, com muito anticoagulante para não dar trombo. Mas, assim, eu agradeço muito a Deus da segunda chance, né? Estou muito feliz em revê-los aqui e vamos pegar com Deus que esse trem vai acabar, a gente vai, né, seguir a vida em paz e tal. A UFSJ já até lançou uma comissão para o retorno presencial das aulas. Então, imagino que tão logo todo mundo possa estar vacinado, né? Em alguns estados aqui o pessoal já está considerando isso, por exemplo, acima de 18 anos, vacinado até setembro, outubro, a gente possa se reencontrar de novo, né, na universidade. Então, são os encaminhamentos que estão tendo, né? Mas, enfim, aí vão levando. Eu estou muito grato a Deus aí pela segunda chance. É muito agressivo, tá? A doença você acorda de manhã, você agradece a Deus de estar vivo, você conseguir vencer um dia também, você fica feliz à noite que você conseguiu. Então, eu estou bem, bem feliz da segunda chance. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Tá? Ô, Léo, Então, o Janos perguntou no chat se já tem a data das provas. Não sei se você viu. não vi e não tem. Deixa eu ver aqui. O chat está aqui. Não, é o seguinte, nós vamos, ô Gabi, como bagunçou um pouquinho a agenda, nós vamos encerrar os módulos e aí marcar as provas conforme a gente encerre os módulos e vocês têm um tempo adequado para fazer a lista de exercícios, tá bom? Então, e aí a gente vai fazer uma remarcação de provas, tá? Infelizmente, não tem como ser diferente, eu, né, preciso dessa retomada aqui para a gente poder ver isso. Mas eu vou avisar com tempo hábil para não ter susto, tá? As provas minhas nunca... Tem duas coisas que acontecem com elas, assim, nunca tem pegadinha, traz fora da matéria, né, as perguntas assim, o que não justifica a não presença de, não sabe, os caras ficam botando negativa em cima de negativa, e a prova vai ser amanhã, então você nunca tem isso, né? Só que a data exata agora não tem não, por essa agenda nova, tá? Tá, beleza, Léo, obrigada. Com Deus, viu? Valeu, com Deus também. Moçada, obrigado então pela presença, a gente se vê de novo então amanhã às 17 horas, tá bom? Boa noite para vocês aí, até mais. Boa, Léo. Boa noite aí. Até bem. Valeu, obrigado. Falou, boa noite, Marcelo.